Nas últimas semanas, o presidente dos Estados Unidos afirmou nas suas redes sociais que esteve em discussões com a Coca-Cola sobre o uso de Real Cane Sugar, o açúcar de cana de verdade, no refrigerante vendido nos Estados Unidos e que a empresa teria concordado em implementar essa mudança. Ele classificou a alteração como um passo positivo e afirmou que é simplesmente melhor. E, para surpresa de poucos, dias depois dessa declaração de Trump, a Coca-Cola anunciou que lançaria uma nova variante do refrigerante. Nova para eles, né, pessoal? Porque é a mesma versão que a gente tem no Brasil, adoçada com açúcar de cana. Mas esclareceu que a receita principal vendida em latas e garrafas nos Estados Unidos continuaria usando xarope de milho de alta frutose. Ou seja, trata-se de um novo produto a ser vendido ao lado da fórmula tradicional e não de uma substituição total do adoçante. Mas será que do ponto de vista nutricional faz algum sentido substituir o xarope de milho de alta frutose por açúcar de cana real? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Pessoal, vamos começar pelo básico. Quando a gente fala açúcar, no contexto brasileiro, aquilo que a gente compra no supermercado, aquele pó branco vem dentro de um saco, o nome técnico daquilo ali é sacarose. A sacarose, que a gente chama de açúcar de cana, porque é da cana que a gente obtém no Brasil, mas na Europa, por exemplo, ele vem da beterraba e é a mesma sacarose. Sacarose é um açúcar composto por dois açúcares menores, glicose e frutose. Portanto, o açúcar de cana, o açúcar comum, ele é 50% glicose e 50% frutose. Acontece que, exceto em locais muito ao sul dos Estados Unidos, como a Flórida, a cana-de-açúcar é muito difícil de ser cultivada por questões climáticas, mas o milho se adapta muito bem ao clima da América do Norte. Porém, o milho não é uma fonte de açúcar. O milho é uma fonte de amido. O amido ele é 100% glicose. A glicose ela não é tão doce quanto a frutose. Então, embora seja possível você extrair o xarope de milho, ele não vai ser tão doce quanto o açúcar da cana ou o açúcar da beterraba. Porque, repito, o xarope de milho é 100% glicose. Para resolver essa questão da disponibilidade do açúcar e para conseguir aumentar a escala dos seus produtos, a indústria de alimentos desenvolveu uma solução, que foi criar o xarope de milho de alta frutose a partir do xarope de glicose. Isso é feito por uma conversão enzimática que resulta num xarope com 55% de frutose e 45% de glicose. Então vamos lembrar que o açúcar de cana tem na sua composição meio a meio, né? Metade frutose e metade glicose. E o xarope de milho de alta frutose mais utilizado nos Estados Unidos, ele tem 55% frutose, 45% glicose. No que se refere a calorias por grama, ambos têm 4 calorias por grama e a gente já vai falar dos efeitos na saúde. Então percebam que a diferença é mínima, é basicamente a mesma coisa. E veja, o fabricante do xarope de milho de alta frutose, se ele quiser, ele pode fazer 50% glicose e 50% frutose. É uma conveniência da indústria que, podendo escolher as proporções, opta por ter um pouquinho mais de frutose para ter um poder adoçante maior ou, eventualmente, por outras vantagens tecnológicas na fabricação dos seus ultraprocessados. Mas, basicamente, a gente está falando da mesma coisa, porque o açúcar ele é a mesma molécula, é a mesma substância, não importa de que planta ele venha. A diferença é que o milho não é naturalmente uma fonte de açúcar, ele é uma fonte de amido, que, repito, é 100% glicose. Mas é possível, com essa tecnologia, que na realidade foi desenvolvida no Japão nos anos 70, é possível converter a proporção que você quiser
da glicose originalmente do milho em frutose, de modo que você, através dessa tecnologia, é capaz de produzir açúcar a partir do milho, o que é conveniente para os Estados Unidos, que é um grande produtor de milho, mas que não é produtor de cana-de-açúcar. Ou seja, trocar um pelo outro, pessoal, é 6 por meia dúzia, obviamente. Mas por que o xarope de milho de alta frutose é tão criticado? Por algum motivo, esse ingrediente tornou-se símbolo dos alimentos ultraprocessados e da industrialização alimentar nos Estados Unidos. É claro que a maior disponibilidade desse ingrediente também viabilizou o seu maior uso em diferentes produtos. Mas isso não significa que ele é pior do que o próprio açúcar original. Exatamente. O que acontece é que, por esses motivos comerciais e de clima, sem esquecer que o milho ele é subsidiado nos Estados Unidos, então realmente se torna muito barato para eles utilizar o milho como fonte de açúcar. Por esses motivos todos, o xarope de milho de alta frutose ele é sinônimo de açúcar nos Estados Unidos. E sim, o açúcar, como vocês sabem, está associado com todo tipo de desfecho ruim. O consumo de açúcar está associado com doenças metabólicas, gordura no fígado, resistência à insulina, diabetes, síndrome metabólica. Sim, ele realmente é um problema, mas ele vai continuar sendo um problema se ele vier da cana. Então, como a maior fonte de açúcar da dieta dos americanos são os refrigerantes adoçados com açúcar, e como o açúcar lá é xarope de milho de alta frutose, começou a haver essa associação de que o xarope de milho de alta frutose é péssimo. E ele é péssimo mesmo, mas ele não é pior do que o açúcar de cana. E aí veio essa confusão bizarra de que se nós trocarmos o açúcar de milho de alta frutose por açúcar de cana, que o presidente Trump chama de real sugar, açúcar de verdade, como se o outro também não fosse, que aí você vai estar beneficiando a saúde dos americanos. Eu não sei, Sari, o quanto disso é ignorância ou o quanto disso realmente é um golpe esperto para que um produto da indústria que todo mundo já sabe que faça mal receba um greenwash, quer dizer, passe a ser visto como saudável, sendo que ele continua basicamente a mesma coisa, só porque você trocou a fonte do açúcar que você usa para adoçar. É muito difícil para mim tentar entender o racional, o que passa pela cabeça das pessoas que estão defendendo que substituir uma coisa por outra vai tornar a Coca-Cola mais saudável. Alguém realmente acredita que voltar a fabricar Coca-Cola com açúcar nos Estados Unidos vai fazer dela um refrigerante melhor? Lembrando que se você olhar a lista de ingredientes da Coca-Cola aqui no Brasil, você vai encontrar o açúcar de verdade. E alguém acredita que essa Coca-Cola é algo saudável? O Brasil, mais uma vez, ensinando os Estados Unidos como se faz. Isso que o presidente Trump só conseguiu agora, nós já fazíamos aqui. A gente tem que ser irônico às vezes, né, pessoal? O açúcar é o mesmo, a substância é a mesma. Existem meta-análises que indicam que tanto o consumo excessivo de xarope de milho de alta frutose quanto de açúcar estão associados ao aumento do risco de obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, fígado gorduroso. Até porque, repito, é a mesma substância. Mas esses riscos estão mais ligados ao consumo excessivo de açúcares adicionados em geral do que especificamente ao xarope de milho de alta frutose. Sari, acho que cabe explicar para as pessoas uma confusão associada ao nome desse xarope. Porque quando você ouve xarope de milho de alta frutose, você pode pensar assim, eu já sei que a frutose ela é pior para a saúde metabólica do que a glicose. Aliás, se você que está ouvindo não sabe isso, saiba. Embora a frutose tenha um nome que remeta à fruta, na realidade, a maior fonte de frutose é o açúcar que as pessoas consomem. As frutas também não têm só frutose, elas têm uma mistura de frutose e glicose. E o consumo excessivo de frutose está mais associado com disfunções metabólicas do que o de glicose. A gente já citou aqui no podcast um estudo feito pelo Dr. Lustig e colaboradores,
que pegou adolescentes obesos com gordura no fígado e substituiu a frutose na dieta por glicose. As calorias continuaram a mesma, a quantidade de carboidrato continuou a mesma, mas ele trocou o amido por açúcar por 10 dias. E em 10 dias houve uma redução significativa na gordura no fígado medido por ressonância magnética e uma melhora significativa da saúde metabólica. Ou seja, caloria por caloria, quantidade por quantidade, a frutose é mais tóxica do que a glicose, sobretudo quando refinada e em grandes quantidades. Ok, algumas pessoas podem estar pensando que um xarope de milho de alta frutose vai ser pior do que o açúcar de cana, porque o xarope de milho, como o nome diz, é de alta frutose. Mas esse nome gera uma certa confusão nessa área. Essa palavra alto em frutose, ela é relativa, né? Relativa ao xarope de milho convencional. Mas se a gente comparar com o açúcar de mesa, lembrando que tem 50% frutose, se você tiver um xarope com 55% frutose, não vai ser uma diferença expressiva. Sabe o que tem muito mais frutose? O xarope de agave, por exemplo. Eu não sei por que ele ficou famoso como sendo alguma coisa saudável, né? Mas tem mais de 70% de frutose. E o maple syrup também tem uma alta quantidade de frutose. Açúcar de coco também tem mais frutose do que glicose. Açúcar de maçã também tem mais frutose do que glicose. E é por isso que eles impactam menos a glicemia do que outros tipos de açúcares? Ah, sim, e nesse sentido o agave é um exemplo clássico. Uma coisa que é quase totalmente frutose vai elevar muito pouco a glicose, porque está elevando a frutose, né, pessoal? É óbvio. E isso é uma coisa ruim, não é uma coisa boa. Por quê? Porque a glicose, mal ou bem, pode ser metabolizada pela totalidade das células do corpo humano. A frutose, ao contrário, ela é metabolizada basicamente no fígado e, portanto, o fígado acaba recebendo uma grande carga metabólica e isso ajuda a explicar por que o consumo excessivo de frutose e o consumo excessivo de álcool acabam gerando alterações semelhantes no fígado, porque o fígado é basicamente o órgão que é capaz de lidar e detoxificar essas substâncias, mas há um limite na quantidade que o fígado consegue metabolizar antes de começar a desenvolver esteatose, inflamação crônica, esse tipo de coisa. Então, resumindo, vamos lá. A quantidade de frutose presente no açúcar de cana e no xarope de milho são essencialmente iguais, uma diferença de poucos pontos percentuais. Mas aí, por algum motivo, se considera que o xarope de milho é tóxico, se considera que o açúcar de cana, que é a mesma coisa, é melhor, mas se vende em lojas de produtos naturais e coisas saudáveis, coisas como o xarope de agave, que são 70%, 80% frutose. É muita irracionalidade, pessoal. Eu gosto muito de podcast, mas o que eu gosto mesmo é de escrever. Para conciliar esse hábito que demanda tempo com a minha vida profissional, eu criei a área de membros do meu blog. Nela tem conteúdo novo toda semana, além da interação com os leitores nos comentários. Se você se interessa por alimentação, estilo de vida e novidades científicas nessa área, considere assinar a área de membros. São apenas R$ 35 mensais e você pode cancelar quando quiser. Como vocês podem imaginar, nesses mercados a indústria já se apressou para lançar selos, avisando os consumidores que seus produtos não contêm o xarope de milho de alta frutose. E isso, por incrível que pareça, acaba virando um diferencial de marketing que atrai os consumidores que temem esse ingrediente. Os produtos vão desde bebidas, pães, cereais, maionese até iogurte já estão anunciando que não contém o xarope de milho de alta frutose. Na prática, o que eles usam é um açúcar de cana ou outro tipo de açúcar, que na prática não quer dizer absolutamente nada, porque os produtos não são livres de açúcares, eles são apenas adoçados com o açúcar normal. Como de hábito, a ignorância de ciência básica acaba beneficiando essa gente mal intencionada, porque ao invés de reformularem seus produtos para oferecer versões sem açúcar, eles trocam o açúcar, ou seja, trocam 6 por meia dúzia, e as pessoas realmente acreditam que estão levando algo mais saudável. Me causa muita indignação. E aí imagine o mal que isso faz quando ele vem
do presidente da República, do secretário de saúde do país que, mal ou bem, é um dos países ou o país mais influente do mundo. Esse é o perigo da desinformação e do apelo à falácia naturalista. Quando a gente passa a dar ao açúcar o crédito por ser real, natural, de verdade, é como se estivesse concedendo uma bênção de que esse açúcar não é nocivo. Isso não é verdade, né? Então vamos lembrar a máxima que a gente sempre repete aqui. O açúcar é a mesma molécula, não importa de que planta veio. Então, trocar o açúcar de uma planta por outra, a gente já falou tantas vezes que não faz sentido trocar açúcar de cana por açúcar de coco ou de maçã. A gente fala mais disso no episódio Doce Ilusão. É trocar 6 por meia dúzia, é uma troca inócua e no fundo não passa de auto-engano. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.